Cá pra nós, seja sincero, tá na cara que Trump está louco para intervir militarmente em alguns países latino-americanos, principalmente aqueles que têm uma política ideológica diferente da sua. Afinal de contas, após não descartar a possibilidade de enviar tropas para o território venezuelano, que aí sim seria algo sem precedentes na história sul-americana, ele também disse que adoraria atacar alguns países, como o México e a Colômbia. Aí, para um bom entendedor, meia palavra basta. Só que tem um porém. É indiscutível o poderio militar dos Estados Unidos. Afinal de contas, é a nação mais poderosa desse planeta terra esférico que nós chamamos de Terra. Só que invadir a Venezuela hoje por terra seria inviável logisticamente e geograficamente, dada uma coisa chamada Mata Amazônica. E aí que torna as coisas mais interessantes. Uma das fronteiras mais críticas, mais cruciais e estratégicas para invadir o território venezuelano fica no Brasil, em Roraima, em Pacaraima. Será que os Estados Unidos pediriam que o governo Lula liberasse o espaço, a fronteira brasileira, para entrar na Venezuela? E se ele o pedisse, será que o governo brasileiro aceitaria? Será que Trump usaria a desculpa ou a justificativa para o combate ao narcoterrorismo para usar a fronteira brasileira para acessar a Venezuela? Tudo isso eu falo neste vídeo, recomendo que você assista. Sejam todos absolutamente bem-vindos a mais um vídeo de geopolítica do canal Vamos Falar de História. E não se esqueça de deixar seu joinha, isso ajuda muito na divulgação do meu trabalho aqui no YouTube. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou recentemente que nada está descartado quanto à possibilidade de enviar tropas ao território venezuelano, indicando que uma intervenção militar não está excluída. No entanto, especialistas consideram que uma invasão terrestre à Venezuela seria inviável atualmente, sobretudo por fatores geográficos e logísticos. A Venezuela possui um território amplo marcado por florestas densas e um relevo extremamente irregular, fatores que tornam o deslocamento e o abastecimento de qualquer força invasora um enorme desafio. Somado a isso, os Estados Unidos não dispõem atualmente de efetivo suficiente na região para sustentar uma operação desse porte. Segundo o Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, há cerca de 13 mil militares norte-americanos posicionados no Caribe. Porém, o próprio estudo estima que uma invasão exigiria pelo menos 50 mil soldados, podendo chegar a 150 mil em um cenário de ocupação prolongada. Também seria necessário controlar a ordem pública em grandes centros urbanos como Caracas, que possui mais de 2 milhões de habitantes, o que demandaria ainda mais tropas. Para efeito de comparação, na invasão do Panamá em 1989, os Estados Unidos mobilizaram cerca de 25 mil soldados, e o Panamá tem menos de 10% da extensão territorial da Venezuela. Vale notar que esse tom agressivo de Washington vem acompanhado de uma ofensiva mais ampla contra o regime de Nicolás Maduro. Nos últimos meses, os Estados Unidos deslocaram seu maior porta-aviões para o Caribe e atacaram embarcações suspeitas de narcotráfico, ao mesmo tempo em que dobraram para 50 milhões de dólares a recompensa por provas que levem à captura de Nicolás Maduro. E ainda assim, mesmo com todo esse poderio, uma invasão por terra enfrentaria obstáculos de terreno e suprimento difíceis de transportar. Um paralelo é a fronteira entre Venezuela e Guiana, quase inteiramente coberta por selva. Nessa área, a vegetação fechada impede o avanço de veículos blindados e dificulta a progressão de tropas a pé, inviabilizando qualquer ofensiva terrestre direta. Por outro lado, a fronteira sul da Venezuela com o estado de Roraima, lá em Pacaraima, predomina uma vegetação de savana aberta que é adequada para o movimento de tropas e blindados. E em termos puramente geográficos, isso faz da região de Pacaraima e Roraima a rota terrestre mais acessível para entrar na Venezuela. Do ponto de vista logístico e político, contudo, mesmo essa rota ao sul da Venezuela enfrenta obstáculos enormes. A Amazônia possui poucas estradas e distâncias longas, tornando complexa a manutenção de suprimentos. E ademais, nenhum dos países limítrofes concordaria em ceder seu território para uma incursão militar. E a Colômbia e Brasil, em particular, mantêm uma postura histórica de não intervenção armada em vizinhos, o que na prática bloqueia qualquer acesso terrestre das forças americanas. Em um cenário hipotético, a fronteira de Pacaraima surgiria como um corredor estratégico crucial para uma invasão aberta na Venezuela, uma invasão por terra. Pacaraima é o principal ponto de entrada rodoviária do Brasil para a Venezuela, conectada à capital
capital Boa Vista pela BR-174. Graças ao relevo relativamente plano e à vegetação de Campos Gerais na região, a Gran Sabana venezuelana, essa rota seria em tese a mais viável para forças terrestres adentrarem ao território venezuelano. Não por acaso, analistas ressaltam que até mesmo uma hipotética ofensiva da Venezuela contra a Guiana teria de passar pelo Brasil, via Roraima, dada a impossibilidade de cruzar a densa selva na divisa entre o território venezuelano e guianense. A importância estratégica de Pacaraima fica clara na postura do Brasil. Diante de tensões regionais, o exército brasileiro reforçou sua presença em Roraima, deslocando recentemente veículos blindados para Pacaraima, um sinal de que o Brasil reconhece a área como ponto sensível de segurança. Contudo, para os Estados Unidos utilizarem Pacaraima como rota de invasão seria indispensável a anuência brasileira. Mesmo que Washington buscasse apoio de aliados sul-americanos sob argumentos como combater o narcoterrorismo ou restaurar a democracia na Venezuela, a chance de obter esse aval político seria mínima. E em 2019, no auge da pressão internacional contra Nicolás Maduro, nenhum vizinho sul-americano apoiou uma intervenção armada. O próprio Brasil, na época governado por Jair Bolsonaro, enfatizou que jamais entraria em uma situação bélica com a Venezuela a não ser que fosse atacado. Ou seja, romper essa diretriz seria altamente improvável. Caso o Brasil, ainda que improvável, autorizasse a entrada de tropas americanas no território brasileiro na fronteira de Pacaraima para entrar na Venezuela, teria que acontecer trâmites legais rigorosos. A entrada de tropas estrangeiras no país fora de missões de treinamento exige a aprovação do Congresso Nacional. Autorizar forças dos Estados Unidos a usar Pacaraima como base para invadir um vizinho seria equivalente a declarar guerra, algo que só pode ocorrer com aval parlamentar. Fazê-lo sem autorização seria crime de responsabilidade do presidente. Portanto, qualquer decisão nesse sentido demandaria intenso debate e consentimento do Congresso, enfrentando forte resistência política. No campo diplomático, provavelmente as consequências seriam mais severas. A Venezuela certamente romperia relações e poderia retaliar de forma militar ou econômica. Os demais países latino-americanos condenariam a violação da soberania venezuelana, isolando o Brasil regionalmente. Até potências aliadas de Caracas, como China e Rússia, reprovariam a ação, prejudicando parcerias estratégicas. Em soma, o Brasil arriscaria abalar sua imagem de ator neutro e responsável na comunidade internacional. E internamente, os riscos também seriam grandes. Permitir tropas estrangeiras operando a partir do território nacional provavelmente geraria protestos e crise política doméstica. A opinião pública brasileira historicamente rejeita aventuras militares externas, e mesmo governos pró-Estados Unidos têm sido cautelosos nesse aspecto. Entrar numa guerra contra um vizinho poderia dividir o país internamente e desestabilizar a região fronteiriça, com o aumento brusco de refugiados, tensões sociais em Roraima e demanda por recursos adicionais de segurança e assistência. Do ponto de vista dos Estados Unidos, Trump tem retratado o regime de Nicolás Maduro como uma ameaça criminosa. Alega que Caracas despejou criminosos nos Estados Unidos via imigração forçada e que Nicolás Maduro lidera um cartel de drogas terrorista internacional. Essa forte narrativa norte-americana de combate ao narcoterrorismo poderia legitimar uma intervenção como consequência para garantir a segurança regional. Contudo, para o Brasil embarcar nessa justificativa significaria assumir riscos desproporcionais. Mesmo com toda a superioridade militar americana, os perigos de escalada seriam enormes. As forças venezuelanas poderiam adotar guerrilha e prolongar o conflito. O Brasil, como base de ataque, iria se expor a retaliações diversas como confrontos na fronteira, sabotagens ou ataques híbridos, além de enfrentar novos fluxos massivos de refugiados. A instabilidade afugentaria investimentos e poderia trazer sanções indiretas. Ou seja, os potenciais custos superariam em muito quaisquer ganhos incertos. A rota via Pacaraima, embora atraente no mapa pela facilidade de terreno, esbarra em realidades diplomáticas ilegais e intransponíveis. O Brasil teria muito a perder ao quebrar seus princípios para viabilizá-la. Resta a pergunta provocativa: até que ponto os Estados Unidos insistiriam nessa opção extrema e sob quais condições o Brasil arriscaria se envolver? E essa reflexão instiga um debate necessário sobre soberania, segurança regional e os limites da ação das potências na crise venezuelana, certamente despertando opiniões intensas de todos os lados.